mais uma live da jornada Restaure o Seu Casamento, nossa 23ª live de uma série de 28 lives, onde nós estamos trazendo assuntos que vão transformar o seu casamento, restaurar o teu casamento. E eu sou a Ale Balbinot, sou especialista em relacionamento, especialista em análise de perfil para casais, criadora do método CSB, Casamento Sem Brigas, e desenvolvi aqui essa jornada, eu juntamente com David e Léo, para que nós possamos reunir todo o conhecimento de anos acompanhando casais, muitos deles a um passo do divórcio, e hoje podem experimentar de um casamento restaurado. Reunimos todo este conhecimento dividido em 28 lives, 28 lives de conteúdos inéditos e exclusivos para ajudar você a restaurar o seu casamento. Tivemos início na segunda-feira, 24 de agosto, e vamos até próximo domingo com lives exclusivas, 2 vezes ao dia, todos os dias às 9 da manhã e às 16 horas, sempre pelo horário oficial de Brasília. E hoje nós vamos falar de algo que eu, após analisar centenas de casamentos, eu descobri. Coisas importantes e que vão muitas vezes te trazer uma outra perspectiva, uma nova visão sobre casamento. Essa jornada ela tem a intenção de ensinar a você tudo aquilo que ninguém nunca te ensinou sobre casamento, sobre relacionamento, sobre negociação, sobre análise sobre resolução de conflitos. E isso não é culpa sua. Nós não aprendemos isso na escola, na faculdade, muitas vezes não aprendemos na família, na igreja, no ciclo de amigos, a nos relacionar, a entender sobre casamento, né? A aprender como funciona essa instituição, esta empresa, esta sociedade. E a ideia é que essa jornada ela traga a você conhecimento suficiente para que você possa restaurar teu casamento. Bom dia, Adri, querida Espinosa. Seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, você também é minha inspiração. Pessoa com tantos talentos, com o perfil que você tem, admirável. Isis, querida, minha amada, Senhor é contigo, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, bom dia. Paulo, meu querido, meu padrinho, nosso amigo, seja muito bem-vindo. Estamos então dando início à live onde eu vou falar para você, após analisar centenas de casamentos, o que eu descobri. Você vai ficar um tanto quanto impressionado, você vai ficar um tanto quanto chocada, posso até dizer, com o que eu vou revelar a você nesta live. O que eu vou revelar a você nesta live vai deixar você surpresa, vai deixar você completamente desacreditada. Porque o que eu vou trazer para você aqui é a mais pura constatação após analisar centenas de casais, acompanhar centenas de casais, casais que estavam a ponto do divórcio, casais que estavam a um passo de chegar no dia do basta, do não aguento mais. E eu analisei o que possui. Quais são as características em comum dos casamentos que hoje são casamentos bem-sucedidos e quais as características em comum dos casamentos que acabam em divórcio. E você vai ficar surpresa com aquilo que eu vou compartilhar com você nessa live. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Primeiro eu quero te explicar uma coisa. Essa jornada ela foi desenhada, planejada, cuidadosamente arquitetada para trazer para você conteúdos que vão impactar o seu casamento de maneira imediata, que vão proporcionar a você uma restauração no teu casamento ainda no ano de 2020. Então todo o conteúdo que está sendo aqui abordado ao longo dessas 22 lives anteriores a essa é a nossa 23ª live de uma série de 28 lives. Começamos na segunda da semana passada, 24 de agosto, e vamos até o próximo domingo, dia 6 de setembro, 2 lives todos os dias, às 9 da manhã e às 16 horas, sempre pelo horário oficial de Brasília. Só que o propósito dessa jornada, ele é muito maior do que simplesmente estar aqui todos os dias, trazendo conteúdo para você, compartilhando conhecimento, melhores práticas, ensinamentos, validações que nós viemos nos desenvolvendo nos últimos anos e acompanhando casais que estavam buscando uma restauração do seu casamento. É muito mais do que isso, muito mais do que estar aqui 2 vezes ao dia,
falando sobre conhecimento, sobre compartilhando aquilo que funciona para casamentos de sucesso. É muito maior do que simplesmente estar aqui para ter curtidas, para ter uma grande audiência. É muito mais estar aqui do que simplesmente gravar vídeos ou acumular uma porção de comentários. É muito maior o propósito dessa jornada do que simplesmente estar aqui querendo ter audiência. Não, 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 não. O propósito dessa jornada é porque nós entendemos ao longo dos últimos anos que quando você transforma um casal, você transforma uma família. Um casal transformado é uma família transformada e uma família transformada é uma sociedade transformada. Ontem falei isso na live, o poder da perspectiva ampliada, o poder de quando você aumenta a percepção sobre o teu casamento. Quando você tem um propósito maior que faz com que você e o teu marido, você e a tua esposa caminhem juntos numa mesma direção. Não quer dizer que vocês tenham que caminhar na mesma velocidade, do mesmo jeito, mas sim no mesmo sentido. Porque cada qual tem as suas características que o tornam individuais. O seu marido tem um ritmo de vida, você tem outro. Isso não quer dizer que vocês não possam caminhar na mesma direção. Sim, vocês podem, vocês devem. Agora não quer dizer que ele tenha que caminhar no mesmo passo, o mesmo ritmo que você. Não quer dizer que você não possa caminhar ao teu jeito, ao teu estilo, ao teu modo de se vestir e ele do jeito e estilo e modo dele. Não quer dizer que para isso você não pode ter ao longo deste caminho preferências e ele ter outras preferências, mas o que move vocês é um ponto em comum. É algo muito maior, é uma perspectiva ampliada disso. Porque quando você perde essa perspectiva ampliada no casamento, quando você perde o propósito maior que une vocês, você passa a ter a tua visão sobre coisas pequenas, tornando aquilo a totalidade da tua relação. É igual eu falei ontem, se você entra... Doutora Lu, bom dia, querida, seja muito bem-vinda, que satisfação tê-la aqui conosco. Muito bom tê-la aqui. Quando você entra no Google Earth, você já entrou? Né? Você joga aí Google Earth lá no Google, é aquela plataforma do Google em que ele tem a visão de satélite, você começa vendo isso, o globo, né? Aí você coloca o endereço, você coloca o país, você coloca o bairro, você coloca uma cidade, você coloca o número da sua casa com a rua e o Google Earth ele vai aproximando, né? O satélite, até que se você colocar o endereço da sua casa com um número, com rua, com bairro, com cidade, com país, o Google Earth ele vai chegar até o ponto exato. E você consegue, inclusive, ver até a fachada da casa. Você consegue ver a pessoa que está passando na rua. Você consegue ver uma criança jogando bola. Porque no momento em que o Google ele foi mapear tudo isso, ele pega tudo aquilo que estava ao alcance. E aí é interessante porque quando você olha com uma perspectiva ampliada, você não vê o detalhe. Você não vê a cor da camiseta da pessoa na calçada, você não vê a fachada da casa, você não vê a cor do telhado, você não vê uma série de coisas. Por quê? Porque a sua perspectiva é olhar é olhar de uma forma mais sistêmica, mais ampliada. Quando você olha no detalhe e aquilo é o máximo que você consegue enxergar, porque você não tem uma perspectiva ampliada do teu casamento, você olha o teu casamento com eventos a nível pontual, eventos pontuais, você olha o teu casamento por uma perspectiva de dar zoom, de dar foco àquilo que é o detalhe. E aí, geralmente, nós fazemos isso no detalhe ruim, no defeito do outro, na louça que o outro não lavou, na roupa que o outro deixou jogado, no cabelo que sua esposa deixou no ralo no banho. Nós damos foco, damos zoom, ampliamos uma perspectiva pequena, mas tornamos grande. Por quê? Porque muitas vezes esse casal ele não tem uma perspectiva ampliada do porquê que vocês estão juntos. O que rege, qual é o ponto que hoje vocês procuram caminhar, em que direção vocês estão caminhando juntos. Quando você não tem uma perspectiva ampliada, você olha o detalhe. E aí o detalhe torna-se um evento todos os dias. O detalhe é que um não colocou a louça na pia. O detalhe é a roupa jogada em cima da cama. O detalhe é que o outro nunca estende a toalha. O detalhe é que o outro não abre a janela do banheiro pós o banho.
O detalhe é que um gosta de tomar um banho na água fervendo e outro não gosta. E isso as pessoas passam a trazer uma perspectiva ampliada sobre o detalhe, sobre o micro. E isso faz com que você não consiga suportar, superar, transpor, porque aquilo é a totalidade do teu relacionamento, é o comportamento do outro que faz com que seja o ponto alto. O evento é que você pediu o pão, ele não trouxe. Que ele te pediu para se arrumar rápido e você se atrasou porque você precisa de tempo para se arrumar. Agora, quando você amplia lá no Google Earth essa perspectiva e você olha de cima, você olha com algo maior, com uma visão sistêmica, com uma visão ampliada desse casamento, você passa a facilmente deixar o detalhe passar despercebido. E aqui, quando eu falo em detalhe, eu falo das coisas que nos incomodam no casamento. Quando você amplia a perspectiva, quando você traz um propósito maior do que simplesmente viver juntos e se suportar, você passa a deixar o detalhe passar despercebido. Tire o zoom da foto desse casamento, dessa cena, né, desse evento. Quando nós mulheres então somos incríveis a dar zoom naquilo que não gostamos, né? Um fio de cabelo na foto, você ficou linda, você ficou super favorecida no ângulo da foto, você ficou magra, mas o fio de cabelo aqui se amplia da zoom, ninguém enxerga, né? Nós, lógico que tudo que você foca expande, você diz, não, essa foto não ficou boa, né? E assim nós vamos fazendo no casamento. Nós olhamos o casamento numa visão muito direcionada ao detalhe que nos incomoda. Nós colocamos lupa nos defeitos dos outros. Nós colocamos lupa naquilo que não está sendo feito e nós deixamos passar despercebido aquilo que está sendo construído de forma positiva. E isso é algo que os casamentos eles se repetem. Você não tinha isso no namoro, porque o namoro vocês tinham um propósito maior. Você tinha um propósito muito mais ampliado do namoro. Você marcava, né, o teu marido, na época, quase que ainda um pretendente, um esqueminha, um potencial candidato a namorar com você. Ele te convidou para sair, e aí você aceitou, e aí vocês saíram 2 vezes, 3 vezes, e ele te convidou para jantar, só que nesse caminho entre vocês marcarem e chegar o dia, a hora do jantar, ele precisou cancelar com você por alguma razão. Ele precisou ajustar, ele disse para você que ele iria atrasar. E você tolerou, porque existia um propósito maior. Você não olhou aquilo com olhos de ai, que saco, nunca mais eu vou sair com ele. Não, ele te justificou, você entendeu o cenário, o que aconteceu. E aí o que você fez? Você tinha um propósito maior de conquistar ele, de ser conquistada, de vocês desenvolverem um relacionamento sério. E aí você vai, né? E aí vocês começaram a namorar, e aí vocês começaram a ter o propósito de passar mais tempo juntos, e vocês conseguiam combinar as coisas, porque vocês tinham algo maior que unia vocês. Aí vocês começaram a namorar e tinham um propósito de casar. Aí vocês casaram, aí tiveram o propósito de construir uma casa, um lar pra vocês, de adquirir a casa própria. Aí vocês tinham uma moto, mas tinham o propósito maior de trocar um carro, de pegar um carro. E aí você quis trocar de carro por um modelo melhor, vocês tinham um propósito. E aí vocês tinham um propósito de ter um filho, aí vocês tiveram um segundo filho. E aí hoje, muitas vezes, esse casamento, ele não tem mais um propósito maior. Então o detalhe se torna o absoluto, se torna o teto, se torna o evento, né, que une vocês. Mas o casamento ele é muito maior do que isso. E depois de alguns anos trabalhando com casais, acompanhando casais, muitos deles, casais que chegam até nós, que passam pelo método CSB, do Casamento Sem Brigas, são casais em que estão a um pé do divórcio. Estão a um passo de chegar o dia do basta, do chega, do não aguento mais. Muitos casais estão a ponto de já irem para a justiça
para discutirem coisas sobre toda a sua vida financeira, sobre guarda de filhos. Muitos casais já estão vivendo separados dentro da mesma casa. Muitos casais que chegam até nós, eles já são casais que estão se suportando, não existe mais um diálogo, só apenas se falam para brigar e discutir, não existe mais carinho, mais respeito, se perdeu totalmente a admiração pelo outro. E muitos casais chegam nesse estado e aí eles entendem algo. Eles entendem aquilo que eu descobri depois de anos. Depois de anos que eu descobri isso. E eu vou falar aqui, mas antes disso eu comecei a te pedir e acabei indo para outra linha. Eu te expliquei tudo isso para te falar que o propósito dessa jornada não é só dar conteúdo, muito pelo contrário. A perspectiva ampliada dessa jornada é transformar a vida de casais, porque casais transformados, eles impactam e transformam as suas famílias, e uma família transformada, ela transforma uma sociedade. E eu quero te convidar a fazer parte deste propósito maior agora comigo, antes de eu revelar o que eu descobri sobre casamentos depois desses anos todos, analisando centenas de casais. Eu quero te falar isso, mas eu quero que antes você possa me ajudar neste propósito de hoje ser um agente de mudança e transformação na vida de alguém que você sabe que está precisando. O que eu vou falar agora, ele vai mudar completamente a forma de você olhar para o teu casamento. Ele vai mudar a forma que as pessoas olham para o relacionamento, para o matrimônio, para aquele que é o ministério mais importante. Então eu quero te convidar a compartilhar essa live comigo, a você me ajudar a alcançar mais pessoas, porque se hoje você compartilhar essa live com alguém que está precisando, pode ser que você seja, neste dia, um divisor de águas na vida daquele casal. Pode ser que com esse conteúdo que você agora vai convidar ela para assistir, você vai proporcionar com que ela tenha um conhecimento que vai fazer com que ela consiga restaurar o seu casamento e você será esse agente de mudança e transformação na vida de alguém. Então eu te convido agora a compartilhar essa live junto com os teus amigos, junto com uma amiga, com alguém que você sabe que está hoje passando dificuldades no seu relacionamento, que está pensando em divórcio, que já se encontra completamente infeliz num casamento. Então, me ajuda a compartilhar e alcançar mais pessoas com esse conteúdo para que agora eu possa revelar a você, depois de analisar centenas de casamentos, o que eu descobri. O que eu descobri que casais possuem em comum, tanto casais de sucesso quanto casais que hoje, casamentos que hoje terminam em divórcio. E obrigada a você por participar deste propósito maior comigo, de construir uma nova sociedade a partir de famílias transformadas e a partir de casais transformados. Eu analisei centenas de casamentos e foi isso que eu descobri. Eu descobri que não existe nenhum casamento que não possa dar certo. Não existe um casamento sequer que está fadado ao fracasso. Não existe um só casamento que não tenha solução para viver e se transformar num casamento bem-sucedido. Não existe um casal que hoje tenha problemas e conflitos, não sendo conflitos psiquiátricos, conflitos baseados em patologias, baseados em traumas. Não estou falando aqui de casamentos abusivos, de casamentos agressores, de homens agressores, de mulheres com distúrbios comprovados. Estou falando de casamentos de pessoas funcionais. Não existe um só casamento que hoje não tenha solução para os problemas que eles enfrentam. Estou falando isso para você após anos analisando casamentos. E após anos analisando casamentos e casamentos destruídos, casamentos fadados ao fracasso perante o casal, casamentos sem esperança, casamento onde as pessoas não tinham mais perspectiva, casamento onde pessoas já estavam desacreditadas, casamentos onde mulheres estavam à beira de cometer suicídio, casamentos dos quais os dois já não se aguentavam mais, eles já se suportavam, casamentos que deixaram de viver uma história e começaram a sobreviver a uma história. Casamentos em que as pessoas achavam que não tinha mais saída, que faziam terapias e que buscavam ajuda. Casamentos que já estavam cansados, que nem ajuda mais eles buscavam. E muitos desses casais que chegaram até nós, esses casais, eles foram surpreendentemente impactados, eu acho que essa é a palavra, chocados, surpreendidos, essa é a palavra, por algo em que eles nunca haviam pensado.
Eles haviam lutado tanto pelos seus casamentos, só que não quer dizer que eles tinham lutado do melhor jeito, do jeito mais favorável. Você pode ir a uma batalha e você pode, sem estratégia, entrar e você precisa acabar com todos os teus inimigos. Você pode usar todas as suas munições, você vai usar todas as suas forças, você pode até destruir com o inimigo, mas você fica morto, você fica exausto, você fica sem energia, você não tem mais munição para lutar, para seguir lutando. Ou você pode, com estratégia, conhecer aquilo que você precisa fazer, você entender acerca das armas que você possui, você buscar conhecimento daquilo que está sendo hoje um inimigo no teu casamento, e você, ao entrar no campo de batalha, você entra com estratégia, com inteligência. Não é mais uma questão de força que mantém as pessoas juntas. Não é mais uma questão de capitalismo, de monarquia. Não é mais uma questão do mais forte vence. Você depende da força do teu marido para ir atrás da caça e você precisa ficar com a tua cria e você não pode. Não. O contexto é outro. Hoje não é mais uma questão de obrigação, muitas vezes, que as pessoas se mantêm juntas. Em 1890, nos Estados Unidos, em média, 10% dos casamentos terminavam em divórcio. Em 1920, 18%. Em 1950 já tinha uma estimativa, uma perspectiva que 67% dos casamentos, que 50% dos casamentos já terminariam em divórcio. Depois da década de 90, 67%. Hoje a perspectiva é que de cada 3 casamentos, 1 termine em divórcio. Isso então você diz, Ale, então o problema é o divórcio, né? A igreja trata o divórcio como o grande problema hoje dos casais. Não. O grande problema hoje está no que acontece antes do casamento. O divórcio é um fruto de um casamento que não tem estratégia, que não tem conhecimento, que não sabe desenvolver uma melhor estratégia para combater os inimigos que assolam esse relacionamento. Se eu não sei aquilo que eu vou precisar combater, eu não sou preparado, não sou desenvolvido, não desenvolvo habilidades, não treino antes de jogar, a chance é muito grande que na hora que eu entro em campo, eu não tenha a competência para fazer gol. E aqui não se sinta menor quando eu digo que nós não temos competência, quando nós não temos uma habilidade. Quando nós somos incompetentes em relação a algo, quer dizer que eu não tenho competência em relação àquele algo. Quando eu sou ignorante acerca de um assunto, não estou falando de maneira pejorativa, você é um ignorante. Não, estou falando que quando você é ignorante acerca de um assunto é porque você ignora aquilo, você ignora que aquilo existe, você ignora aquela habilidade porque não foi te ensinado sobre isso. E você não foi ensinado sobre casamento, sobre relacionamento, sobre negociação, sobre resolução de conflito, sobre inteligência emocional, sobre se conhecer e conhecer o outro. Você não foi ensinado acerca de uma série de habilidades e competências que hoje você precisa aprender na hora de jogar. Se me coloca hoje dentro de qualquer campo de futebol a ter que jogar bola, na hora que o juiz apita que começa o jogo, eu vou ser um verdadeiro fracasso. Capaz de eu fazer gol contra e sair berrando gol achando que eu tô arrombando. Porque eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, eu não fui ensinado, eu não me preparei para este jogo. Mas quando você entra no casamento, o juiz apita, você dá o teu sim, você foi morar junto, você dividiu as escovas de dente, você foi desenvolver uma vida a 2 e este momento o jogo já estava correndo o cronômetro. Você já precisava de uma habilidade para jogar essa bola, para performar. E aí as pessoas que estão de fora, elas exigem você uma performance de atleta, mas você nunca foi treinado para esse jogo. Você nunca foi treinado para fazer gol. Você simplesmente está indo, você está dando o teu melhor, mas não quer dizer que você está tendo resultado. Quando você tem o treino antes do jogo, o treino é treino, o jogo é jogo, já diz Timothy Gallen no jogo interior do tênis. Quando você tem o treino antes do jogo, você passa a desenvolver habilidades e competências para na hora de jogar você simplesmente saber o que você tem que fazer. E aí as pessoas não te preparam, a igreja não te prepara para isso, a sociedade não te prepara, pode ser que a tua família não tenha te preparado porque também não teve acesso a esse conhecimento.
Se em 1890 só 10% dos casais eles se divorciavam, isso está relacionado a uma série de questões, principalmente porque na sociedade existia uma cultura que tornava algo, uma tragédia, né? Um casamento que separou uma mãe solteira, uma mulher sozinha, abandonada pelo seu marido, era um escândalo, né? E com o tempo você percebe que hoje é propagado que tudo bem casar, né? Tem casal que já casa dizendo, ah, se não der certo, separa. Mas o porquê que não dá certo? O porquê que muitas vezes o casamento ele não dá certo? Porque você não foi preparado para jogar e fazer gol. Isso não é culpa sua. Hoje a igreja condena o divórcio, mas ela não prepara o antes. Ok, vamos tirar aprendizado. Por que hoje, de cada 3 casamentos que acontecem no Brasil, 1 termina em divórcio? E esse dado é segundo uma pesquisa onde foi analisado somente casais que casaram, que registraram os seus casamentos em cartório. Ou seja, que casaram no civil. De cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Peraí, o que está acontecendo? Vamos analisar por uma perspectiva de olhar, entender o fato. O fato é, as pessoas estão casando e elas estão divorciando. De cada 3, 1 acontece isso. Tudo bem, então o porquê que tá tendo tanto divórcio? O que tá acontecendo? Vamos então tentar ir na raiz do problema e trabalhar lá e minimizar lá para que depois isso não tenha o resultado que tá tendo. Pensa comigo, você pega o teu filho que tá numa sala de aula, que junto com ele tem mais 19 alunos. Você tem uma turma de 20 alunos de 6 anos, 8 anos, 10 anos, e todos os alunos sem exceção, estão reprovando de ano. Não estão conseguindo ser alfabetizados da forma adequada, todos estão com grandes dificuldades, todos chegam em casa chateados, não querem ir para a escola. O que esses pais vão fazer? Eles vão analisar e vão dizer assim, não, o meu filho, ele não tá aprendendo, não é por falta de dedicação, porque ele se dedica, eu sento com ele, eu faço deveres, a gente pesquisa, eu faço trabalho, o pai faz trabalho, mas por que esse aluno não tá aprendendo? Você vai começar a levantar possibilidades. Será que ele tá com problema de vista? Será que ele tem déficit de atenção? Será que ele tem... Você vai chegar e dizer assim, tá, mas peraí, quem é a professora? Vamos entender se é alguma dificuldade, alguma limitação que a professora não... Porque é a maioria, ou melhor... 30%, 60% da turma tá com grande dificuldade. Não, peraí, o que é mais fácil? Todos os alunos, ou a maioria, ter problema, ou o problema tá vindo de quem tá preparando esses alunos? Não estou dizendo que o problema é a professora que é ruim. Ela pode não ter uma habilidade, uma competência, um conhecimento. Ela pode estar passando por uma série de dificuldades na sua vida pessoal e isso está refletindo na sua performance profissional. Só que nós vamos rastrear e identificar qual é o problema. Aí você vai olhar e você vai bater no teu filho, porque o teu filho não passou de ano, mas espera aí, o teu filho foi colocado. Se você pegar hoje o teu filho de 12 anos e colocar ele a estudar no 3º ano do ensino médio, o teu filho vai tomar surra. Ele vai reprovar, ele não vai acompanhar. Mas aí, se você olha de fora, você exige que ele tire a melhor nota, independente se ele sabe ou não resolver aquelas matérias. Independente se ele sabe ou não se virar com aqueles problemas. Você diz, você tem que tirar uma nota boa. Você vai agora fazer a prova do vestibular, mas você tem 12 anos. Peraí, você não foi preparado para uma prova dessa natureza, desse grau de dificuldade. É isso que a sociedade faz com você no casamento. A sociedade coloca você num casamento onde você precisa ter performance de atleta, mas você não foi preparado muitas vezes nem o beabá. Então você entende que isso não é culpa sua? Mas isso é nossa responsabilidade agora fazer diferente? É despertar para isso. É entender que não existe casamento que não tenha solução. Todos os casamentos que passaram por nós, sem exceção, experimentaram de mudanças imediatas a partir de um conhecimento. E isso você pode estar dizendo assim, é bom demais para ser verdade, o que a Lê tá falando, nossa, é muita ousadia. A minha experiência, a minha caminhada me mostra isso.
Hoje não existe um casamento que não tenha solução. O que precisa acontecer hoje é as pessoas entenderem que elas precisam primeiro de treino para depois entrar em campo e jogar. E aí, como você entra nesse campo e você tem dificuldade em performar, você olha para todo mundo, né, que te cerca e você acha que você... E essas pessoas dizem assim para você, ó, não separa, fica junto, tenta mais um pouco. É tão difícil mulher sozinha. Não, menino, não faz isso, né? Como que você vai lá continuar na igreja agora, divorciada? Atura, uma hora ele melhora. Não, fica. Fica, menina. É difícil, uma hora ele muda, espera a hora, né? Coloca teu joelho no chão e ora. Claro, faça isso. Não, tenho absoluta convicção que Deus restaura o nosso matrimônio. Só que muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, continua do jeito que tá, não busca fazer nada diferente, só atura. Não. Para que hoje você possa ter coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Albert Einstein disse que o conceito de insanidade é você sempre fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Aí as pessoas chegam porque elas também não foram treinadas. Então é lógico que o conselho que as pessoas, na maior parte das vezes, vão te dar é: espera, atura, aguenta mais um pouco, leva com a barriga. Não faz isso. Uma hora ele muda. Quantas vezes você ouviu esse tipo de conselho? Por quê? Porque você foi pedir conselhos, você foi pedir dicas, você foi pedir ajuda a pessoas que também não têm esta habilidade, esta competência. Então cada um vai dar a partir da sua própria experiência um conselho para você. As pessoas vão dizer, não, espera, atura, porque é o que ela faz, é a estratégia que ela usa. Pode funcionar, mas pode funcionar para ela, talvez para você não. Por quê? Porque existe algo que é onde eu embaso tudo isso que eu tô falando pra você, sobre não existe um casamento que não tenha solução. Isso é o fato que eu tô trazendo pra você. E como que eu percebi isso ao analisar centenas de casamentos nos últimos anos? Eu percebi isso porque eu levo em conta, no método Casamento Sem Brigas, a análise de perfil de cada um do casal através de uma ferramenta científica. Ali eu consigo, como se fosse metaforicamente falando, colocar o marido e a esposa, cada qual num tubo de ressonância magnética, e eu consigo fazer um check-up, eu consigo fazer uma leitura, eu consigo fazer uma avaliação de todo o seu perfil, desde a nível de comportamento, a nível de motivação, a nível de como a pessoa pensa. Então, você consegue ver nesse raio-x, nessa ressonância, nessa tomografia computadorizada, a forma como é o padrão de pensamento da pessoa, como que ela pensa, como ela se sente e como ela se comporta. Não existe perfis que não possam dar certo. Dos milhares de tipos e estilos de perfis que existem, com conhecimento, com estratégia, com inteligência, não existe um casal sequer, mesmo que tenham perfis totalmente opostos, mesmo que tenham perfis totalmente diferentes, mesmo que tenham perfis totalmente parecidos, não existe um só casamento que com conhecimento, estratégia e inteligência não tenha condições de hoje ser um casamento de sucesso. Não existe. Volto a dizer, não estou levando em conta patologias, distúrbios, traumas, estou falando de casais funcionais, de casais que funcionam, de pessoas em plenas condições, com saúde mental. Não estou falando aqui de homens abusivos, não estou falando de homens psicopatas, não estou falando de mulheres manipuladoras, não estou falando de absolutamente nada que envolva uma patologia, estou falando de um casal funcional. Não existe hoje, perante uma análise individual de cada um, não tem algo que você não possa desenhar uma estratégia, que você não possa criar um propósito, que você não possa, a partir do entendimento de cada um, desenvolver inteligência, desenvolver poder neste casal para que eles possam, mesmo a partir de muitas diferenças, mesmo a partir de perfis opostos, se relacionar de forma saudável, se relacionar e conquistar um casamento sem brigas. Não existe. Após analisar
anos, centenas de casais. Esse foi o grande aprendizado, tá? Existem modelos que nós podemos trazer, trilhar, nos espelhar, modelagem de excelência, existem modelos, existem características em comum em casais que performam, em casais que são restaurados, em casais que não têm brigas, em casais que sabem se negociar, que sabem se comunicar um com o outro. No, no meu método, a principal análise em que eu faço é a partir do perfil de cada um. Não me importa a tua história, não me importa as experiências que você teve, quantos casamentos você já teve antes do que você tá hoje, nada disso. E aí você percebe que muitas vezes você tá num relacionamento hoje, ou você olha pra trás, caso você já tenha tido relacionamentos anteriores a esse, tá? Você percebe que vários dos teus relacionamentos, eles terminaram por várias razões. Mas existem pontos em comum nesses relacionamentos. Existem, porque existem padrões que você vem repetindo. Então é como se fosse assim. Muitas vezes tu e o teu marido, tu e a tua esposa, vocês vão se comportar de forma diferente. Às vezes a tua esposa é muito caseira, gosta de ficar em casa, não gosta muito de agito, de bagunça, dos churrascos, de receber visita, nem de ir pra casa da tua mãe. Às vezes o teu marido é esse cara que gosta de estar em casa, quietão, na dele, não é de falar muito que te ama, não é de falar muito das emoções, é um cara mais reservado, mais na dele, gosta muito da leitura, gosta de ficar sozinho, gosta de trabalhar em silêncio, tá? E aí você tem aí vários tipos de perfis, tá? Mas a nível de comportamento. Às vezes você vai conflitar a nível de preferências. Por quê? Porque você tem um gosto, você gosta de estar na natureza, no parque, respirando um ar puro, vendo o pôr do sol, sentando na praia, vendo o mar, experimentando daquela sensação gostosa, aquela energia que você ama andar descalço, botar o pé na areia, molhar o pé no mar, você ama isso. Teu marido, pra ele, isso é totalmente passa batido, tem passe livre, já não gosta tanto, vai gostar mais de estar em casa, lendo, estudando, ou de estar com os amigos, falando de futebol, né? Mas você ama estar na casa da tua mãe porque as relações familiares pra você, elas têm um grande peso. E pro teu marido às vezes não tem, isso não é relevante. Ele foca muito no trabalho, ele é um cara que performa muito, que gasta a maior parte do seu tempo, dedica a maior parte do seu tempo a produzir, a estar na empresa, a pensar em negócio, tá em casa, tá falando com o cliente, tá respondendo e-mail. Né? Muitas vezes você vai lá, você ama ajudar tuas irmãs, ama ajudar os teus pais, ajuda vizinho, ajuda todo mundo, e aí às vezes o teu marido, a tua esposa não compactua desse mesmo desejo de ajudar e ser útil, né? Então às vezes teu marido, sei lá, ama ajudar, e aí sem nem falar com você, porque é o jeito dele, ele toma decisão rápida, ele não te consulta, aí o amigo dele vai fazer a mudança final de semana, que é o único horário que vocês têm pra ficar junto, e aí ele vai lá e já oferece, o amigo nem pediu, não, tô indo aí sábado, aí depois a gente faz aquela carninha, aí a gente toma uma cerveja, mas tô indo aí te ajudar, vou dar uma mão. E aí ele chega e diz, amanhã eu vou lá ajudar o fulano, tá? Porque aí você tá brincando, né? Amanhã é o único dia, meu, a gente tá de folga, os filhos em casa, ou se você não tem filho, você queria fazer um programa só a dois, e como assim ele vai ficar o dia inteiro ajudando um amigo dele? Não, tá de brincadeira, né? Eu que tô em casa o dia inteiro, batalhando, correndo, louça, comida, roupa, e aí agora você vai sair, vai ficar o dia inteiro ajudando teu amigo a fazer mudança? Por quê? Porque às vezes você não tem a mesma emoção, a mesma motivação que ele, e isso faz com que vocês briguem. E aí ele acha que você é chata, você acha que ele é um egoísta, e assim vocês vivem em pé de guerra. Por quê? Porque um não entende das preferências do outro. Essa análise que eu faço de perfil, nós entendemos sobre as 7 principais motivações que as pessoas têm, tá? Todos nós somos motivados por 7 principais coisas, olhando numa visão macro, tá? Todos nós nos motivamos, mas com graus diferentes de intensidade. Vai ter alguma das 7, eu vou falar aqui pra você, que você vai ver que você se motiva menos, outras mais ou menos, de vez em quando outras você se motiva muito, tá? A motivação estética, ela é o quanto a pessoa ela se motiva pela parte da beleza da vida, da decoração, do paisagismo, do jardim, da natureza, do equilíbrio, da harmonia, do equilíbrio da vida pessoal e profissional. Ela ama estar em casa, ela ama a beleza, ela ama colocar uma boa mesa, ela ama decorar a casa, ela ama a planta, ela ama estar no parque, ela ama ir pra praia, ela ama coisas relacionadas com a beleza do mundo.
tá? Tem gente que gosta disso às vezes, mais ou menos, tem gente que nem dá bola pra isso, tá? Você pode ter 5 níveis de motivação dentro de cada uma. Você pode ter muito baixa motivação, baixa, média, alta ou muito alta. Então você pensa, olha só, tá? Para cada uma de 7, ou seja, você tem 35 possibilidades de motivação de uma pessoa frente às mesmas coisas em relação a outra pessoa, tá? Então olha só, aí você tem a motivação econômica. É o quanto você se motiva por dinheiro, resultados, ganhos, eficiência, produtividade, a parte monetária, reconhecimento monetário, bônus, gratificação, premiação. Você motiva por uma série, mas em 5 níveis também. Você pode ser muito baixa motivação nisso, você praticamente não busca essas coisas. Você pode ter uma baixa motivação, é pouco, raras as vezes que essas coisas te motivam. Você pode ser motivada de maneira média, às vezes isso te motiva, às vezes não. Você pode ter uma alta motivação ou muito alta, você pode ter um nível de paixão por isso. Você tem uma motivação individualista, que é o quanto o indivíduo se motiva por liberdade, por autonomia, por singularidade, exclusividade. Geralmente são pessoas muito criativas, querem deixar um legado, querem empreender, estão sempre pensando em coisas diferentes, em ideias inovadoras. Você tem também 5 possibilidades da pessoa ser motivada aqui, ó. Muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Meu marido é muito alto nisso. Ele ama criar, ele ama pensar, ele ama ser livre, ele ama ter autonomia. Quer motivar o meu marido, dá liberdade pra ele, dá autonomia pra ele criar, pra ele pensar. Ele pensa fora da caixa, ele não gosta de padrão, ele não gosta de processo. E ele fica solto quando você tem isso. Né? Todos os relacionamentos anteriores a isso, muitos relacionamentos que ele teve, as namoradas tentavam aprisionar ele, tentavam controlar, e ele saía. Porque quando você não tá atendendo as suas motivações que são importantes, quando alguém corrompe ou você corrompe, a chance é que você corra, você desengaje, você desmotive, tá? A motivação política, aqui você mede quanto o indivíduo se motiva por poder, controle, influência, liderança, status, reconhecimento, aprovação. Você tem uma série de coisas dentro de cada motivação. Aqui também, seu marido, você pode ter uma baixa motivação, muito baixa, média, alta ou muito alta. Tá? A pessoa que é muito alta no político, ela quer sempre estar no controle, ela quer ter o poder das coisas, ela quer ser a tomadora da decisão, ela não gosta de autoridade em cima dela. Tá? Pessoas que às vezes não dão bola para isso, não gostam, se motivam muito pouco nessa dimensão, muito baixo, aliás, são pessoas que largam o controle, elas não querem se envolver. Você, na empresa querem te promover a liderança, você corre, você nem quer pensar nisso. É algo que, não, você não quer, não motiva você. Às vezes o outro dá um rim para ser promovido, porque às vezes precisa, por quê? Porque tem uma paixão naquela área, tá? Aí você tem a motivação altruísta, que vai medir o quanto você gosta de ajudar, ser útil, doar, ser bondoso, generoso, ser altruísta, doar o teu tempo, talento e energia. Então, você tem 5 possibilidades. A pessoa motiva muito pouco, muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Às vezes você tem uma alta motivação altruísta, uma paixão, você ama ajudar, você ama, vai lá, o marido ofereceu ajuda pro amigo, o amigo nem pediu, mas ele quer ser útil porque ele ama se doar, ele ama ser bondoso, ele ama ser generoso, e às vezes você não tem essa motivação no mesmo grau. Às vezes você tem, exemplo, uma motivação estética maior, e aí a família, os relacionamentos, a harmonia, a organização da casa, a beleza do ambiente, ter tempo para ficar com os filhos, isso é a tua paixão, é aquilo que é mais importante para você. Mas aí para ele pode ser que o mais importante seja ajudar, ser útil de algum jeito. Pode ser que o mais importante para ele não seja nem ajudar, nem estar com a família, seja ter a motivação econômica. O resultado, ganha, a produtividade, a eficiência. Mas às vezes você tem um muito baixo econômico. Você motiva pouco por essa dimensão, como é meu caso. Tenho uma muito baixa motivação econômica. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo altruísmo, em ajudar. E aí você percebe que quando você entende das suas motivações, é o que justifica porque você faz o que você faz. Por quê? Porque você se sente motivado a fazer as coisas. O que você gosta de fazer, você pagaria para fazer se fosse preciso. O que você gosta de fazer, você faz de graça. Você percebe isso? Agora, o que você não gosta, nem pagando. Muitas vezes você aceitaria fazer. O teu marido também tem isso. O que ele gosta muito. Ele gosta, faz de graça. O que ele ama. Mas não é. As motivações muitas vezes não são iguais.
Aí tem uma sexta motivação, que é a motivação reguladora, que é o quanto você se motiva por processos, por disciplina, por foco, por valores, por tradições, por conservadorismo, por disciplina, por processos, em ser sistemática, em seguir padrões. Tá? Então, às vezes você tem muito alto, inclusive religiosidade também é medido nessa dimensão. Então, às vezes você pega num casal um que tem uma paixão reguladora, uma paixão a nível muito alto de motivação, e o outro muito baixo. Ou seja, você ir para a igreja, você ter o teu processo, você ter a tua disciplina, os valores que você vive, você é extremamente conservador, e o outro vive fora da caixa, não quer padrão pra nada, não quer ir pra igreja, não gosta dessas tradições que você segue, é totalmente, né, assim, é fora do padrão, é fora da caixa. Aí você acha que é rebelde, que é a ovelha negra da família, e aí vocês começam a discutir, porque você quer ir pra igreja, ele não quer, ele acha uma palhaçada, e aí você acha que é importante, você quer convencer ele, só que as nossas motivações, elas são nossas. Elas são completamente nossas, individuais, intransferíveis. Aí existe uma sétima motivação, que é a motivação teórica, que é o quanto a pessoa se motiva pelo aprendizado, pelo conhecimento, por estudo, por fazer cursos, por ler, por se desenvolver intelectualmente, por fazer especialização, por investir numa carreira acadêmica. E às vezes o outro não tem isso, e aí você ama estar em casa lendo, estudando, trabalhando, se desenvolvendo, ganhando conhecimento, e o outro, para ele, isso passa reto, ele não se interessa muito, ele se interessa por assuntos muito específicos. Mas para você tudo é um interesse, né? Você tá num projeto, você não sabe fazer algo, o autoteórico ele vai buscar conhecimento, ele vai ler, ele vai assistir tutorial no YouTube, ele vai fazer. E você olha e você diz, não, você tá de brincadeira que agora ele quer tá aprendendo sobre como trocar a pimboca da parafuseta da máquina de lavar que estragou, chama o técnico, vai e resolve, porque às vezes a tua motivação pelo resultado é maior do que a dele, mas a motivação dele por aprender e se desenvolver naquilo é mais importante do que o resultado. E aí casais vivem em pé de guerra, casamento se transforma num campo de batalha. Isso eu tô falando de uma das 3 análises de perfil que eu utilizo no meu método. Você vai ver sobre comportamento, que não é isso. Comportamento é a energia que você tem frente às coisas, é a forma como você se relaciona, você gosta mais de falar, gosta mais de ouvir, você gosta mais de ser metódico em casa, a sua organização precisa ser perfeita, o outro não gosta, você acha que ele é bagunceiro. Não, ele só não tem a mesma preferência de se comportar igual você, né? Um é enérgico, toma decisão rápida, se arruma rápido, é acelerado, faz um monte de coisa, não termina um monte de coisa. O outro precisa terminar tudo que começa, não inicia tanto, mas precisa ter acabativa. O outro precisa de tempo, na dúvida, na pressão, ele não gosta de tomar decisão, então ele transfere pra você. Você diz, tá, e aí, vamos comer aonde? Às vezes ele precisa de tempo, ele não sabe, se ele precisa dar resposta agora, que você não tem paciência pra esperar, ele diz, não, decide você. Por quê? Porque esse perfil baixo dominante frente a um conflito, ele hesita. Ele diz, opa, vai dar conflito, vai dar problema, vai dar perrengue, vai dar BO, toma você a decisão e tá tudo bem, tá? Então, existem muitos tipos de perfis. E aí, fora o perfil de motivação, de preferências, de paixão, que inclusive vai falar das tuas áreas vocacionais, as áreas onde profissionalmente, se você focar, você vai ter uma maior motivação, maior engajamento, portanto, maior prazer, uma maior satisfação, como consequência, possivelmente, um maior resultado, com menor esforço. E nós vemos a parte de tomada de decisão, do padrão de tomada de decisão, como você vê o mundo, como o outro enxerga o mundo, como você se vê internamente, como o outro se vê internamente. Aqui nós conseguimos, de tamanha precisão da ferramenta, do instrumento, ver a autoestima de uma pessoa, se essa pessoa está com risco de depressão, com risco de potencial suicídio. Então, por isso que eu digo, anos de experimentando o nosso método com casais, acompanhando casais, muitas vezes o divórcio não era o problema. Muitas vezes o problema estava em um dos dois estar em risco, com uma séria depressão e com ideias e pensamentos suicidas. E não tinha se matado até então porque tinha filhos. E não existe um casamento que, volto a dizer, não seja patológico, trauma, não tenha uma disfunção, que você não consiga ajustar. Por quê? Porque é treino, é conhecimento. O teu problema no teu casamento só é um problema porque você não tem conhecimento para resolver ele. E aí você pede dicas e conselhos para as pessoas que também não têm e elas dizem, aguenta mais um pouco. Atura, uma hora melhora, não separa. Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela.
Mas e quem é que disse que só tem duas opções, separar ou continuar vivendo o inferno? Quem é que disse que só tem duas opções, o divórcio ou a tortura? Quem é que disse que só tem duas opções, a separação ou a guerra até o fim da vida? Não, 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 não. As pessoas falam isso porque o conhecimento delas é sempre antagônico, é sempre o oposto. Ou eu continuo infeliz e casada, mas pelo menos não tô sozinha, ou eu me separo, pago o preço, fico sozinha com a esperança de arrumar um outro relacionamento. Sim, mas você vê muitas vezes pessoas que têm 5, 6, 8, 10 casamentos, relacionamentos e continuam tendo problema. Por quê? Porque ela continua tentando jogar profissionalmente em algo que ela não desenvolveu uma competência. É como o ser humano ama colocar a culpa em alguém, a gente sempre atribui geralmente a culpa ao outro, né? Então, dentro de uma análise, por isso que eu falei que isso pode hoje, se você tá hoje com problema no teu casamento, se você se encontra desacreditada, angustiada, ansiosa, perdida, sem saber o que fazer, só esperando em Deus um milagre, de repente Deus ele coloca pessoas no teu caminho para responder a tua oração dizendo tem solução. Não existem só duas possibilidades hoje num casamento com brigas. Ou é divórcio, ou é ficar se aturando, se suportando, sofrendo debaixo do mesmo teto. Não existem só essas duas opções. Existem outras opções. Só que as pessoas não te anunciam isso porque elas também não sabem. Não foi ensinado a você. Você aprendeu na escola sobre tanta coisa que hoje você não usa. Você aprendeu sobre tantas matérias e disciplinas que nunca você usou na vida e pode ser que nunca use. Dependendo se não é na tua área, você aprendeu quanta coisa de matemática, física, química. Se não é da tua área, você teve que aprender história do Brasil, história do mundo, história disso, história daquilo. Você aprendeu sobre os caras, quem foi Tiradentes, quem foi Pedro Álvares Cabral, quem foi não sei quem foi Martin Luther King, você aprendeu um monte de coisa. O que que isso muda o teu casamento hoje? E quantos anos você ficou na escola hoje ainda para o que já era ruim hoje conseguir tornar pior? Porque hoje você aumentou um ano de escola, colocou o 9º ano, mas para ensinar o quê pro teu filho? Não tô dizendo que não é importante, pelo amor de Deus, não entenda que eu estou aqui criticando quem vai pra escola, não. Eu fui, minha filha vai. Mas estou dizendo, dentro de todas as disciplinas, todo o conteúdo, toda a carga horária que você tem hoje, dentro de um curso, dentro de uma especialização, dentro de uma pós, dentro da escola, o que te ensinam sobre você? O que te ensinam sobre o outro, sobre inteligência emocional, sobre negociação, sobre venda, sobre finanças, sobre educação financeira, o que os nossos filhos aprenderam na escola, aprendem, ou o que nós aprendemos ainda naquela época. Se você tem mais do que 20, 30 anos, tô falando de outra época, hoje vem mudando, mas você aprendeu a conhecer os talentos que você tem na escola? Você aprendeu a entender quais são os valores que você vive, que governam as tuas decisões? Você aprendeu a entender sobre o teu padrão de tomada de decisão, como que você vê o mundo? E aí, dentro desse padrão, o que você não enxerga tão bem? Né? Quais são os teus pontos cegos que você tem nesse padrão? Que todos nós temos pontos cegos. E às vezes os teus pontos cegos, eles não são pontos cegos para o outro. E aí isso gera em nós uma sensação de desgaste, por quê? Porque você está tentando lutar uma luta que você não tem estratégia. Se você não sabe cozinhar, exemplo, você não sabe nada de cozinha, você nem gosta de cozinhar, mas você tem um jantar à noite para preparar, porque vai vir, você vai receber aí pessoas importantes, pessoas que você gosta, que você admira, tá? Você vai receber na tua casa, mas você não sabe cozinhar. Isso se transformou em um problema, porque você não tem essa habilidade, tá? Você vai ter que buscar conhecimento na hora do jogo. Eles vão para sua casa às 7 horas da noite, já é quase meio-dia, e aí você não sabe fazer, você vai ter que fazer um prato elaborado, você quer impressionar, você tem uma motivação política, você gosta de reconhecimento, você tem um autoestético, você gosta de uma boa mesa, você vai querer botar flores, decorar, fazer um jogo americano que combine, mas nada disso você tem pronto, você vai ter que correr. Só que a comida para você é o maior desafio. Montar uma mesa não, porque aquilo você tem conhecimento, então não é um problema. Agora o problema vai ser fazer sei lá o que é a pururuca lá, que você não tem a menor ideia, porque então isso para você é um problema. Para quem tem esse conhecimento, isso não vai ser problema. A pessoa sabe resolver aquilo, ela sabe fazer, ela pratica, ela treina. Então na hora de jogar, ela vai e joga, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque ela tem a habilidade.
Hoje, os casais que chegam até nós, muitos com muitos problemas, para eles é problema. Para o meu olhar, para o olhar do David, para nossa experiência, para o nosso método, eu digo, gente, calma. Ei, hora aqui, desce. Tem solução. É simples o negócio, calma. Só que não foi te ensinado, então para você isso é um problema. Para quem sabe resolver, não é um problema. E qual é a diferença de um casamento bem-sucedido para um casamento que hoje não é bem-sucedido? Conhecimento. Conhecimento. Teu filho, quando aprende a matéria da escola, ele passa de ano. Quando ele não sabe, ele pega recuperação, você tem que contratar professor particular, você tem que quase abrir a cabeça do moleque para você colocar o conhecimento dele. Aí é um problema, porque ele vai reprovar. E ele vai reprovar por quê? Porque ele não aprendeu o conteúdo. Quando ele aprende, o que acontece? Ele passa de fase. Ele passa para a fase seguinte. Ele passa da fase do game. Quando você aprende a resolver o problema do teu casamento, você passa de fase. Não quer dizer que você não vai mais ter problema na vida, vão ser outros problemas, e aí você precisa de outros conhecimentos. Aí quando você aprende esses outros conhecimentos, aquilo deixa de ser um problema. Aí você passa para outra fase, aí daqui a pouco vão vir outros problemas. E aí você vai adquirir conhecimento. No meu casamento foi assim, eu e o David tinha nada até hoje foi algo que nos trouxe um problema de conflito, de briga, de desgaste, nunca no nosso relacionamento. Até ter a Ana Clara. Aí começaram a vir novos problemas que nós não tínhamos conhecimento específico para resolver. Nós fomos buscar conhecimento e entendemos no nosso perfil muitas coisas, e a partir do momento que nós entendemos, nós deixamos de ter problema. Nunca brigamos, mas discordamos, algo que nunca havia acontecido. Mas eu queria fazer de um jeito, ele de outro. Eu no puerpério, as emoções, os hormônios saindo pelos poros. Eu queria fazer de um jeito, ele de outro. Não tínhamos, naquele momento, aquele conhecimento. Buscamos rapidamente, porque se você foca no problema, é o problema que expande. Se você foca na solução, é a solução que expande. Focamos na solução, a solução expandiu, aprendemos, temos o conhecimento. Hoje, isso não é mais um problema. Você entende que é por isso que você está a um passo de restaurar teu casamento? Porque você está a um passo de adquirir conhecimento para que você aprenda aquilo e você não reprove mais nesta matéria. Você não reprove mais do jeito que você se comunica com teu marido, porque a partir do momento que você aprende a se comunicar com ele, vocês não terão mais brigas, porque agora você sabe a melhor maneira de se comunicar com teu marido. Teu marido sabe que você não deve ser pressionada, que você precisa de tempo para tomar uma decisão. E aí ele passa então a mudar e falar assim, ó, olha só, sábado que vem a minha mãe convidou para almoçar na casa dela. Se você puder, vamos conversar, vamos ver se é possível, porque eu quero dar a resposta para ela já no começo da semana, que você sabe que ela fica toda agoniada, ansiosa. Então já tô te avisando com antecedência para você ter tempo para pensar. Aí esse marido vai evitar de chegar em casa e dizer, ó, daqui a 2 horas, anda rápido, te arruma, pega as coisas das crianças, vambora que a mãe tá esperando. O quê? Peraí, não, calma, peraí, eu tinha que lavar louça, eu tinha que cuidar da roupa. Não, peraí, eu tenho que terminar uma tese. Não, e aí você, pronto, briga. Aí você começa a aprender sobre o outro. Quando você aprende sobre o outro, você tem conhecimento. E conhecimento faz você ter poder. Não tenta reinventar a roda. Não fique aqui achando que você tem que aturar. Não existem só 2 soluções, ou o divórcio ou a guerra conflitante, estressante, todos os dias no teu casamento. Não existe só divórcio ou sobreviver a um casamento. Existe uma outra alternativa. Existe sim conhecimento para te proporcionar hoje um casamento restaurado, sem brigas, um casamento feliz. Hoje. Por isso que você está a um passo disso e é para isso que essa jornada foi criada. Essa foi a 23ª live de uma série de 28 lives da Jornada Restaure o Seu Casamento, que teve início dia 24 de agosto, na última segunda-feira, e vamos até domingo agora, dia 6 de setembro, com lives diárias, 2 vezes ao dia, todos os dias às 9 da manhã e às 16 horas, sempre pelo horário oficial de Brasília. Foi uma alegria ter você aqui. Obrigada pela tua paciência, pela tua presença. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo qualquer outra live, e você está aqui junto comigo para compartilhar um pouco também de todo esse conhecimento e poder agora. Lógico, conhecimento dá você a poder de desenvolver novas habilidades, habilidades te dá poder de ter atitudes, que você possa então, neste dia, pegar este conhecimento,
plantar, jogar sementes no teu casamento para que você possa colher outros frutos, frutos diferentes, mais gostosos, mais doces, mais viçosos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, teus projetos, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe em especial o teu casamento, em nome de Jesus. Uma excelente sexta-feira e eu te espero hoje aqui nesse mesmo canal às 16 horas pelo horário oficial de Brasília. Um beijo no teu coração.